aqui para você, Caio, analisar, até pela sua afinidade com o direito, o judiciário está caótico e no primeiro grau. Quem afirmou isso foi o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. O presidente do tribunal é o desembargador o Lorival Almeida e Trindade. Ele disse o seguinte ontem, em entrevista, ele disse que assumiu a administração dessa instituição com um déficit de 69 milhões de reais. Em entrevista à Rádio Metrópole, ele voltou a afirmar que, apesar da falta de recursos, está trabalhando para desafogar a primeira instância. E, segundo ele, é o setor mais carente de recursos. Todos sabemos que a primeira instância julga as causas comuns. Ele disse, aspas, o judiciário está caótico no primeiro grau, vive uma verdadeira disfuncionalidade, fecha aspas. De acordo com ele, todo o orçamento do Tribunal de Justiça, de todo o orçamento, apenas 8% são destinados para investimentos. Os outros 92% estão direcionados única e exclusivamente para o custeio da instituição. Enquanto não resolve os problemas de orçamento, o desembargador trabalha para ampliar o número de juízes e desafogar a Justiça da Bahia. Nada a ver com o que está acontecendo na prática. Agora, você sabe quanto é que custa o Tribunal de Justiça da Bahia? E qual é a efetividade dele? Ou seja, para o judiciário no Brasil e para o legislativo, nunca tem dinheiro suficiente. Não, é bom lembrar que dos três poderes, o judiciário é o primo pobre. Imagine. O primo pobre. Imagine. Você já tira por aí. Não, você tira uma Suprema Corte, que tem uma média de 222 funcionários para cada um dos 11 reizinhos de togas. É aí que eu ia chegar no ponto. E é o primo pobre? É aí que eu ia chegar no ponto. Porque é o primo pobre e há muita ingerência nisso. Só para concluir, ô Gomes, você sabe respirar? Porque eu achava que eu sabia. Eu não sei, eu descobri que os nossos ministros, eles também não sabem respirar, eles precisam de oficina de respiração. Eles têm um instrutor para isso, cada um deles. E nós pagamos, sabia? Ainda bem que eles não legislam, porque senão eles poderiam criar uma lei para que se pagasse o ar que se respira no dia a dia, porque aí iria resolver, em tese, definitivamente o problema de grana, porque todo mundo respira enquanto vive, né? Então teria que se aferir o valor que iria se cobrar por isso. Mas vamos aos pontos aí principais dessa questão aí primeiro a falta de juízes, né, nas comarcas. Fechamento de comarcas. Na verdade o fechamento foi pela falta de juízes, né? Ele fecha, sobrecarrega as comarcas, os juízes. Tem muitos juízes aí reclamando da carga de trabalho. Para o que ganha, né? Tinha que trabalhar 25 horas por dia. Não, é porque as pessoas não sabem, mas para quem trabalha, é um trabalho muito exaustivo você analisar processos. Querido, e sentenciar. Escolheu essa carreira, sabia disso. Não, mas a gente não pode... Tem muitos casos de juízes, aí tem não problemas de saúde graves. Escolheu essa carreira? Não, não é assim também. Não, pelo que ganha, nenhum trabalhador pode ter sobrecarga de trabalho, você me desculpa. Nenhum. Independente de quanto ganhe. Não. A saúde do cidadão não tem preço. Ué, deixe de ser juiz e vai fazer outra coisa. Não admito isso, eu respeito sua opinião. A sobrecarga de trabalho não existe, seja para locutor, seja para juiz, seja para quem for. Mas o que é sobrecarga de trabalho ou não? É preciso definir. É preciso definir também o critério. Imagine, olha, policiais, pessoas ligadas à justiça lidam com agora, todo tipo de gente, de criminoso. Imagine o número de ameaças que você recebe, por causa de juiz aí que é morto. Eu nunca vi alguém que ganha 30 mil reais andar estressado. Você já viu, Gomes? Nunca vi. Mas quem tem motorista, particular... A gente não pode generalizar. Tem muito picareta no judiciário, inclusive a gente denuncia aqui, mas tem muita gente que gosta de trabalhar. 30 mil é o teto constitucional. Tem gente que recebe aí 170 mil por mês. Então, assim, vai ter estresse? Tenha santa paciência, cara. Tem estresse. Dinheiro não compra tranquilidade, Marconi. Quem ganha... Oh, meu Deus do céu. Não compra tranquilidade. O cara tem... A pessoa, né? Tem auxílio... auxílio... O auxílio moradia é 10 vezes mais o valor de quem ganha um salário mínimo com os descontos para disso aí tirar aluguel, uma série de coisas. Não é? Note, e você, advogado... Sua audiência está marcada para as 8h09. Não se entende por que esses quebrados. Aí você, vou chegar às 7h40, porque a minha está marcada para 8h09. Só que a que estava marcada imediatamente anterior à sua, não apareceu. Mas você está falando dos maus juízes. Peraí. Você foi chamado. Ué,
Não tem mais a minha audiência, não, o juiz chamou antes. Sim, mas não estava marcado para as 8h09? Sim, mas a que estava marcada antes de você não chegou. Você foi chamado, dane-se. Outra coisa, o juiz não veio, sem problema. Agora experimenta você não ir. Mas você está falando dos maus juízes. Você está usando os maus elementos para... Eu não estou falando dos maus juízes. Quem não cumpre os seus compromissos. Caio, é o seguinte, isso é uma prerrogativa que tem o juiz no exercício da sua função. É uma prerrogativa. Não tem prerrogativa. Falta audiência, ele falta porque ele é picareta. Sim. Ele não tem compromisso com o cidadão. O que eu estou dizendo não for justificado. O que eu estou dizendo é essa intolerância. Essa intolerância. Como é que a minha audiência estava marcada para o horário, eu chego meia hora antes, só que quem estava marcado antes de mim não foi, ele me chamou. Aí mas eu cheguei 20 minutos antes da minha. Não, a que era antes de você foi chamado, você não compareceu, dane-se. Mas você está falando, é aí que eu falo, você está falando das pessoas que não cumprem seus compromissos. O que é que eu falo? Aqueles que cumprem com o seu trabalho, aqueles que querem trabalhar, que têm compromisso com o judiciário, querem desafogar os processos do judiciário, estão sofrendo com sobrecarga de trabalho. Aqueles que já não trabalham... Me cite um juiz da Suprema Corte que faça jus ao que ganha. Não, eu não estou lá perto de juiz de Suprema Corte, eu não posso falar... Me diga um que vale o que ganha. Não, eu não posso falar. Recentemente nós tivemos em Alagoinhas praticamente para fechar a Justiça Federal aqui. Claro, exatamente. Você recorda? Recordo. Demanda existia, não é? Demanda existia, atendia, não existia nenhuma ociosidade, atendia toda uma comunidade, mas por um direcionamento político, então existe muito uma conveniência política. Existe muito desse direcionamento, dessa conveniência política que acaba prejudicando e no final contribui para que se chegue a esse estresse que você relata. Mas é isso, eu não posso dizer que a Justiça Federal de Alagoinhas é ineficiente devido à gama e à quantidade de processos que está sobre um juiz ou dois. Na medida do possível, está andando a Justiça Federal aqui. Mas quando você tira ela daqui para outro local, você vai sobrecarregar outro local ou pegar outro local que não tem essas demandas todas e aí suprir. E atrapalhar. A Feira de Santana realmente vai ficar sobrecarregadíssima e atrapalhar até deslocamento. Pior do que isso é negar o acesso à justiça de quem precisa. Mas não é interessante que isso aconteça para que se mantenha um sistema da forma que ele é? Esse aqui é o problema, cara. Essa é a análise que tem que ser feita. Mas é isso que a gente está fazendo, é isso que eu estou falando. A primeira questão é a falta de juízes nas comarcas, né? Que o antigo desembargador, né? Inclusive, muitos desembargadores estão aí presos, inclusive, na Operação Faroeste. Mas, inegavelmente, a justiça baiana é uma justiça ineficiente, é uma das piores justiças do Brasil. Falta de dinheiro não é. O que se diz não é falta de recursos. Falta de dinheiro não, é ingerência. Inclusive, há um parecer, um estudo da OAB. Aliás, é até pertinente a gente trazer aqui o Paulo Pinto, né, que foi ex-presidente da OAB aqui de Alagoinhas, né, e ele me mostrava esse estudo de que se você realocar servidores que estão lá no Tribunal de Justiça para as comarcas, você acaba com déficit de servidores. Mas não há interesse. Tem alguém em Salvador que tem uma condição toda lá dada para ele já há algum tempo. Ele quer se deslocar. Não quer. Para uma comarca distante que, pois é. Aí tem que peitar. Aí tem que peitar. Olha, realmente a questão, e para ficar bem claro o que eu falei, o juiz tem que ganhar pouco? Não é isso. Agora, se você traçar um paralelo com o cidadão comum que sustenta tudo isso, que é quem paga. Com o Severino. Não, que é quem paga o salário do servidor do judiciário. Quem é? É o povo através dos seus impostos. Sim. Como é que esse povo é tratado pela maioria deles? Mas você está falando certo aí, pela maioria deles, mas existe uma minoria que você não pode englobar. Sim, mas eu não estou generalizando, é como eu disse, deixa eu só fechar meu raciocínio. Tem que ganhar pouco não, mas olha a incoerência. Justiça. Tem certos juízes que eu não posso admitir. Por exemplo, o doutor Luciano, que inclusive esteve aqui entrevistado pra gente, é um bom juiz, é um juiz que não merece esse tipo de Temos situação. Excelentes juízes. Excelentes juízes que eu até acredito, Caio, que quando você fala dos picaretas, dos maus juízes, cujos mesmos a ex-ministra Eliana Calmon disse que existem bandidos de toga, representam uma minoria. Eu acho que o judiciário, em sua esmagadora maioria, é feito de pessoas de excelente índole, pessoas que se dedicam ao máximo. Agora, o que eu digo é que num país, embora que seja essa nação de dimensões continentais, mas não é apenas um país grande, é um país muito rico e a desigualdade também é muito grande. A concentração de renda, ela é muito desfavorável para quem sustenta o topo da pirâmide. Então, quando você fala em justiça, alguém que trabalha para garantir que seja feita a justiça, ele mesmo se permite, não, eu posso ganhar 200 mil e vou fazer corpo mole para jogar a causa de alguém que ganhava um salário mínimo e que foi muito prejudicado e vai durar 5, 6, 7, 8, 10 anos para aquela pessoa poder ver 8, 10 mil dividido em 50 vezes.
Não, claro, esses juízes não sofrem com sobrecarga, eles não trabalham, são picaretas. O que eu estou falando é do que trabalha. O que trabalha é um trabalho estressante, aliás, não só o juiz, como também os promotores que trabalham realmente, né, que sofrem uma pressão muito grande. Você tem um corporativismo que induz também a isso. Você tem um corporativismo. O serviço público, em geral, o serviço público em geral, ele tem essas questões aí do corporativismo, né? Tem professores que não trabalham, tem médico que não trabalha. Com certeza. Inclusive aqui o Bianco, mas tem caso aí. Tem picareta em toda a atividade profissional. Então a gente não pode também, né, é o que eu digo assim, a generalização. Existem os justos que pagam pelo pecador. Você tem razão em boa parte do que você fala, a meu ver, e aí a bancada é democrática, quando você fala que o trabalho é estressante. Agora, vamos comparar o estresse de um juiz que ganha lá por mês seus quase 80 mil ou mais, com todos os penduricários, passa bastante disso, e ainda que fosse bem menos que isso, mas compare o estresse dele em função da quantidade de processos com um pai de família com 5, 6 filhos para pagar aluguel e perdeu até o seu próprio salário mínimo. Quem se estressa mais? Com um policial que está com a vida em risco, peraí, está com a vida em risco, estando ou não de serviço. Aí vamos ver o salário de um policial, o salário de um juiz. O que eu estou falando é o seguinte, se trata do judiciário que tem que estabelecer ou trabalhar pela garantia da justiça. Isso é justiça? Essa discussão para mim não leva a lugar nenhum, porque a gente está aqui querendo medir quem é mais estressado ou quem é menos estressado. Não, essa é a justificativa dada pelo presidente do tribunal. O que eu estou pontuando é que esse estresse e essa quantidade exacerbada de trabalho leva a problemas de saúde. E existe vários casos não só de juízes, mas também de professores também que terminam se aposentam já com problemas de saúde devido ao estresse do trabalho. Inegavelmente. Como policiais também, inclusive com problemas psicológicos. Mas eu nunca vi nenhum policial, nenhum professor estar estressado se ganhasse 80 mil. Mas existem casos e casos. E o trabalho é um trabalho estressante. A justificativa dada pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a meu ver, não tem nenhum sentido. Não, a justificativa que ele dá, aí a gente tem que pontuar. Primeiro que ele está contratando déficit de 69 milhões? Não, mas ele herdou isso aí, ele assumiu recentemente. Sim, eu não estou falando que herança maldita? Herança maldita. Eu não estou falando que a culpa é dele. Que foram presos, inclusive. Mas eu já ouvi uma autoridade dizer que herdou uma herança maldita e ele esqueceu que o governo anterior tinha sido dele. Ele disse, não, recebi uma herança maldita. Mas nesse caso, o que é que ele está fazendo? Obviamente, é quase o mesmo caso ali do Sael. Ele tem um percentual de investimento muito baixo, né, para a justiça. A grande maioria é para pagamento de folha salarial, que ele vai ter que diminuir de algum jeito, ou ele vai ter que demitir gente. É outra questão de ingerência, porque como é que você pode conceber esta realidade, Gomes? Uma autarquia que vende, porque é vender, um item, por assim dizer, que é insubstituível. Um item cujo mesmo ele é um fator preponderante para você ter ou não ter saúde, principalmente para a vida. E, independentemente de qualquer coisa, você podendo ou não, você tem que consumir, você tem uma obrigação de consumir. Ou seja, é um produto cuja venda é garantida. Como é que se chega a uma condição de uma autarquia como essa enfrentar problemas financeiros? Tem certos temas aqui que, se nós formos discutir, nós vamos passar o ano inteiro e não vamos esgotar. Porque você tem as várias visões, você tem a legislação que atrapalha, você tem os picaretas que ajudam. Não necessariamente nessa ordem. Nessa ordem que contribui. Então, daria muitos panos para a manga. Às vezes, se usa algum pretexto, quando o pano de fundo, na realidade, outro, completamente diferente. Então, são temas, e é interessante para o sistema que a gente passe o tempo inteiro discutindo esses temas, né? Porque aí o sistema vai funcionando à sua maneira, da forma que ele é, e se mantém alguns privilégios. E o que a gente tem que trabalhar, o que nós temos que trabalhar para acabarmos nesse país são os privilégios, principalmente daqueles que produzem pouco ou quase nada. Exatamente. Aí, só para encerrar por hoje sobre esse assunto, pelo menos da minha parte, circulou há um tempo atrás um vídeo, e eu fui atrás das informações e realmente são verídicas, esse vídeo nas redes sociais, falando de um juiz da Suprema Corte da Suécia. Vai trabalhar conforme você, aliás, como você, Caio, com sua bicicletinha, não tem uma secretária particular,
ele não tem um gabinete que seja só dele, ele não tem nenhum empregado no gabinete. Se ele não quiser ir com sua bicicleta, ele utiliza o sistema público de transporte ou vá com o seu carro e não ganha nem 10% do que ganha um juiz da Suprema Corte aqui no Brasil. É outro país, né? Será que ele não se estressa? Eu tô falando daqui do Brasil, da nossa realidade, né? Agora, eu afirmo que lá na Suécia não tem a quantidade de demandas judiciais que aqui o Brasil possui. Porque as leis funcionam e as pessoas são politizadas porque Pode ser. o investimento é feito corretamente na parte educacional. Alguém diz, Pode mas a ser. Suécia é do tamanho, é menor do que uma cidade que às vezes não é nem uma capital de um estado do Brasil. Sim, mas dia, independentemente de qualquer coisa... Chegou no STF uma discussão sobre um papagaio, né? Um rapaz estava se desquitando, né? Vou usar essa palavra antiga, né? Se divorciando de sua mulher e estavam discutindo com quem ficaria o papagaio, né? Animal de estimação, chegou ao STF, muito querido. Isso, né? Mas no STF, Caio, só chega às questões de quem tem, como diz o outro, bala na agulha. Você falou, né, que agulha é essa, mas então o STF não é feito para o cidadão comum. De forma alguma. Imagina. Vamos dar atenção aqui para os ouvintes.